Vamos lá. Filmes da DreamWorks. Os filmes da DreamWorks já são conhecidos por fazerem versões bem menos convencionais de histórias que ficam no imaginário clássico. Tem um exemplo já bem batido do Shrek, que é uma reimaginação da história clássica da princesa, que sofre uma maldição, que é salvo por um príncipe encantado, belo e majestoso, mas que nesse caso é um pouco diferente. Like that's ever gonna happen. Esse é um dos pontos que marcam a DreamWorks no cenário das animações, que diferenciam elas de outras animações clássicas como as animações da Disney, e meio que é algo que todo mundo já sabe. Mas o que isso tem a ver com Kung Fu Panda? É que com Kung Fu Panda isso também não foi diferente. Toda a premissa de Kung Fu Panda, pelo menos na minha visão, se baseia na jornada do herói. Aquela história do herói que é destinado à grandeza e a salvar o mundo e que descobre um mundo novo e mágico. Po, o panda, é o grande herói destinado à grandeza e a salvar o Vale da Paz. Mas que antes dele alcançar isso tudo, ele precisa conhecer um mundo novo de habilidades e conhecimentos que ele nem imagina na sua jornada para se tornar o dragão guerreiro. Mas onde a DreamWorks se difere aqui é no protagonista, claramente nada convencional mais uma vez. Seguindo a essência do modelo, mas de um jeito um tanto diferente. O Po não tem uma rejeição ao mundo do Kung Fu. Na verdade, ele adora isso. Diferente de como a jornada do herói geralmente é feita, onde o protagonista de começo rejeita e despreza todo aquele mundo e tem medo de conhecê-lo, então decide se afastar. Po o adora, mas é aí que tem um contraponto. O que faz o Po se afastar é, na verdade, a sua insegurança, uma sensação de não pertencimento. Por mais que ele quisesse estar ali, por mais que ele adore aquilo, por ser diferente ou desajeitado, Po sente que não merece estar ali, que ele não é bom bastante. O que torna Kung Fu Panda algo muito mais sobre questões pessoais do que sobre poder em si. Mas vamos chegar lá ainda. Falando do nosso protagonista, o Po é um personagem no mínimo interessante logo de cara. A apresentação do começo do filme é ótima porque a gente conhece o Po no momento mais íntimo, enquanto ele se imagina sonhando com o que ele poderia ser, o que ele mais queria ser, que é o mestre do Kung Fu incomparável, o mais forte, que é mais adorado por todo mundo e que tem admiração até dos 5 furiosos. Mas sonhos são só sonhos, não é? E na verdade o Po é só um panda que vende macarrão. Ou pelo menos é assim que ele se enxerga. Até que, do nada, o Po descobre que ele é o dragão guerreiro. O guerreiro mais poderoso de todos. E agora simplesmente ele tem que defender o Vale da Paz do maior inimigo que ele poderia ter. E essa vai ser a jornada do personagem. Mas antes de se aprofundar na questão do Po, que é o mais complexo da obra toda, vale ressaltar os outros elementos desse filme. Adendo, eu simplesmente adoro a cultura asiática antiga, principalmente a chinesa. As construções, as artes marciais, as filosofias, até a religião, por mais que eu não siga, eu acho que são coisas extremamente cativantes, de verdade mesmo. Não é à toa que me chamam de Kung Fu. Sendo esse filme fortemente inspirado e baseado nessa cultura, ele tinha um ótimo material para usar de base. Porque todo mundo tem as grandes lutas, os grandes movimentos de Kung Fu no imaginário, e essa é a arte marcial lendária, passada de geração em geração, que todo mundo conhece, mas que todo mundo não sabe quase nada sobre. No ponto em que essas coisas de Kung Fu já se tornaram quase místicas, e esse filme aborda todas essas questões muito bem, e com um respeito muito grande pelas filosofias orientais. E faz tudo isso de uma forma muito clara. São cenários cativantes, visuais belíssimos, montagens de cena espetaculares, uma ação altamente bem executada. Todo o visual do filme é muito bonito. E não é só o visual, mas o respeito que eles têm com essas filosofias chinesas é muito visível. Esse filme segue um caráter meio que lendário. Ele se assemelha muito a uma lenda ou a um conto, uma história popular, daquelas que contam uma história fantástica e que tem uma lição de moral no final, e que é passado com o tempo de geração em geração até virar uma história conhecida que ninguém nem tem certeza de onde veio. É como se você estivesse vendo uma lenda acontecendo ali na sua frente, mas de uma forma que você entende a profundidade dos personagens e o contexto da situação sendo aplicado de um jeito muito mais real. É desde o cenário montado, que combina perfeitamente com a energia do filme, com os personagens que inclusive são inspirações dos estilos reais de Kung Fu, e não só isso, como também seguem seus estilos no combate. Todos esses personagens com seus estilos juntos desempenham uma união que funciona muito bem. É muito interessante ver como esse filme é tão bonito visualmente e narrativamente falando. É muito interessante ver a história crescendo com um visual que se encaixa quase que perfeitamente, e principalmente acompanhar e entender o personagem do Po e da sua jornada. Um pouco lá atrás eu falei sobre como Kung Fu Panda subverte a jornada do herói clássica. Isso acontece porque, sendo o Po um protagonista diferente, a jornada do mundo fantástico que ele deve conhecer, que sempre ocorre, não é uma jornada pelo mundo do Kung Fu exatamente, mas sim é uma jornada sobre ele mesmo.
Por mais que Oogway, que é o grande mestre do Kung Fu, que sabe de todas as coisas, que é o grande sábio, tenha dito que ele é o dragão guerreiro, Po não acredita nisso, porque ele não enxerga qualidades em si mesmo, porque ele se sente muito menos do que todo mundo. A princípio, ele parece ser um personagem muito simples, que é um panda piadista, que gosta de brincar com tudo, que sonha em ser admirado por todo mundo, mas ele é um personagem muito mais profundo do que é demonstrado de início. Na verdade, ele utiliza muitas vezes essa personalidade descontraída para mascarar a sua insegurança e a sua dor. O Po sonha em ser esse grande mestre do Kung Fu, não porque ele quer status ou porque ele quer fama ou poder, mas porque ele é um personagem que só quer ser feliz consigo mesmo. Ele só quer poder se enxergar como alguém decente. Ele acredita que para isso, ele tem que mudar radicalmente quem ele é. Ele tem que ser outra pessoa. E essa questão do personagem é algo muito triste que eu não percebia. É difícil de perceber quando você é muito novo e vê esse filme, mas a insegurança, a falta de confiança, a baixa autoestima desse protagonista em relação a ele mesmo é algo tão infelizmente real. Sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim, ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. Eu só fiquei porque achei que se alguém pudesse me mudar, pudesse fazer eu não ser eu, seria o senhor. O maior professor de Kung Fu de toda a China. Po acredita que a única forma dele ter valor pro mundo e pra si mesmo é tendo um grande título, é tendo um grande poder. Que ser o dragão guerreiro é principalmente sobre ser alguém muito forte. E é nesse ponto que entra exatamente o vilão da obra. Tai Lung é uma antítese perfeita pra tudo que o Po é e representa. Enquanto Po é alguém menosprezado por tudo e até por ele mesmo, Tai Lung é superestimado por todo mundo. Ele sempre foi forte, ele sempre foi talentoso, enquanto o Po é fraco, é desajeitado. Mas os dois têm algo em comum, pelo menos de início. Eles querem, ou ao menos eles tentam alcançar esse título de dragão guerreiro. Mas pro Po, isso é algo inalcançável. Mas pro Tai Lung, ser o dragão guerreiro é algo obrigatório. Ele tem que ser o dragão guerreiro. Só ele poderia ser, só ele merece ser. Ele busca o título por poder, mas o vilão nunca entendeu o que realmente significava. Ele nunca parou para pensar sobre o que isso significava. E quando esse título foi negado para ele, ele não aceita, porque ele só enxerga valor em si mesmo se ele obtiver aquele título, chegando ao ponto de abandonar qualquer moralidade para conseguir isso, escondendo a insegurança que ele tem atrás da sua grande força. Já Po faz o oposto. Diferente de Tai Lung, a insegurança do Po que esconde a sua força. A princípio, por não acreditar, Po só enxerga valor nele mesmo se ele alcançar o grande título de dragão guerreiro, já que, caso contrário, ele seria apenas um grande e gordo panda. Mas após esse treinamento com Shifu, ele percebe que tem um certo talento pro Kung Fu. Mas isso não basta para ele vencer o Tai Lung, então ele precisa de algo a mais. Ele precisa de algo externo a ele. Ele precisa de um ingrediente secreto que o transforma nesse guerreiro lendário, em tudo que ele sempre quis ser. E quando ele finalmente abre o pergaminho, ele vê que não tem nada. E agora, como é que ele vai vencer se ele não tem um segredo? Se não tem algo que transforme ele em quem ele tem que ser? É aí que o Po desiste. Shifu manda evacuar o vale e diz que vai enfrentar o Tai Lung sozinho. Por não enxergar nenhuma maneira de se tornar o dragão guerreiro, ele só vai embora. Percebe que nesse momento o protagonista tinha depositado toda a sua confiança em algum tipo de milagre, em alguma coisa externa que viria do nada e que transformaria ele de vez na pessoa que ele tem que ser. A única forma dele ser alguém que merece respeito, de gostar de si mesmo, é com algo que vem de fora a ele. Seu pai percebe como ter desistido de tudo desanimou o Po e decide contar pra ele com o ingrediente secreto da sua sopa especial, que todo mundo ama, que assim como o pergaminho, na verdade, não era nada. Nesse momento que o Po percebe a verdadeira mensagem daquele pergaminho era o próprio reflexo. Nada faria o dragão guerreiro se tornar o dragão guerreiro, porque o que o transforma é algo que vem de si e não do mundo externo. Nada o faz ser o dragão guerreiro, nenhum recurso mágico, nenhuma técnica milagrosa, nenhum ingrediente secreto, nada além dele mesmo. O verdadeiro segredo era o que ele já possui. A sua grande mudança vinha da própria percepção que ele tinha sobre si mesmo. Po apenas é o dragão guerreiro. Já quando Tai Lung descobre isso, a sua reação é de apenas raiva. Para ele, ser ele mesmo nunca seria o bastante. Enquanto ele não tivesse um grande status, um grande título, ele nunca seria tão bom para si mesmo. Ele tinha que ser algo além para ter valor. Quando Tai Lung vê seu reflexo, ele só vê a si mesmo como uma decepção. Ele se rejeita, mas diferente dele, no final, o Po se aceita.
Depois de passar por tudo, de se rejeitar e de se entender, de se conhecer no processo de todo o filme, Poe encontra equilíbrio fazendo as pazes consigo mesmo, permitindo que ele se torne que na verdade ele sempre foi. Isso que faz Kung Fu Panda ser tão especial, porque ele é mais profundo do que parece, porque ele é um filme que carrega tanta filosofia, cultura e história e que entrega isso de forma tão leve, bem feita e ao mesmo tempo profunda. Eu sinto que esse filme foi realmente feito com carinho por trás, assim como os outros filmes dessa franquia. E eu não imaginava que uma animação que parecia ser tão simples e tão boba pudesse surpreender tanto até que eu redescobrisse ela. Isso que faz Kung Fu Panda quebrar todas as expectativas, porque ele é muito mais do que ele precisa ser. Ele entrega muito mais do que ele precisava entregar. E ele faz quem assiste ter a plena experiência de uma jornada que, por mais que converse com todo mundo fantástico, é acima de tudo sobre si mesmo. E carrega uma lição que, por mais seja cheia de filosofia e misticismo, é uma lição muito real. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até mais. Everybody is Kung Fu fan.